Agora no Missão 360, uma viagem pelo continente europeu. Vamos conhecer um ministério urbano na Dinamarca que é bem sucedido ao levar um estilo de vida saudável à comunidade. E um projeto na Áustria que auxilia pessoas sem teto e refugiados. Não saia daí porque está só começando. Estamos começando o programa Missão 360, histórias inspiradoras para você, histórias ao redor do mundo de missionários e de missão nos 360 graus ao redor desse nosso planeta. Vamos conhecer histórias hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Europa e agradecendo desde já a você aqui no Brasil, na Europa, em todos os lugares que tem acompanhado a gente através da internet. Para você também aqui no Brasil que tem acompanhado a gente na zona rural, nas pequenas cidades, nas grandes cidades, na zona rural através da parabólica, nos condomínios fechados, nas grandes cidades. E por falar em grandes cidades, a gente vai começar falando um pouquinho sobre isso, sobre a Europa. Você já deve ter ouvido e percebido que mais da metade da população mundial vive em cidades. E nesses ambientes urbanos tem sido um enorme desafio se aproximar das pessoas. Essa é uma realidade presente principalmente no continente europeu. E você vai conhecer agora uma pequena loja de artigos usados em Copenhague, na Dinamarca, que de uma maneira criativa e bem-sucedida fala de Jesus a pessoas da comunidade. Assista comigo agora essa história. 25 anos atrás, o objetivo da missão global era de concentrar a atenção nas áreas mais desafiadoras e não alcançadas do mundo. Hoje, a Igreja Adventista é 3 vezes maior do que era em 1990. Milhares de novas igrejas foram implantadas, muitas em áreas não penetradas. Embora ainda exista muitos desafios, a Igreja Adventista cresceu no antigo país da União Soviética, China e Índia. Mas um desafio está se tornando ainda maior: o desafio das cidades. Em 1990, haviam 10 cidades com mais de 10 milhões de pessoas, megacidades. Hoje, esse número triplicou e o número está crescendo. À medida que um grande número de pessoas povoam as cidades, como podemos alcançá-las? Como pode a mensagem de esperança que Jesus voltará a ultrapassar o barulho das cidades? Há mais de 100 anos, Ellen White, uma pioneira da Igreja Adventista, escreveu: devemos fazer mais do que fizemos para alcançar as pessoas de nossas cidades. Por várias vezes, a luz me foi dada de que devemos estabelecer pequenos centros em todas as nossas cidades, que serão centros de influência. Hoje, os centros de influência estão fazendo uma diferença em cidades ao redor do mundo. Muitos deles são centros de saúde e bem-estar, que oferecem atendimento médico, alimentação saudável e massagem terapêutica. Em Jakarta, na Indonésia, grandes edifícios têm frequentemente um shopping center no térreo. Aqui, os adventistas estão abrindo centros de influência na forma de quiosques de saúde. Como resultado desse pequeno ministério, os visitantes podem ter um scanner eletrônico de saúde, receber um relatório por e-mail e recomendações sobre como viver uma vida mais saudável. Outra iniciativa são os restaurantes vegetarianos e veganos, oferecendo opções saudáveis e a oportunidade de aprender sobre um melhor estilo de vida. Um desses restaurantes é o Vegana, em Vasa, na Finlândia.
Além de seu bife saudável, o Vegana fez uma exposição sobre a saúde e aulas bíblicas. Há também centros comunitários que oferecem ajuda com o dever de casa, aula de línguas e aconselhamentos. Um centro especial fica em Copenhague, na Dinamarca, onde os adventistas encontram uma forma criativa de se relacionar com a comunidade. Esta é uma pequena loja de artigos de segunda mão, chamada Happy Hand. As pessoas na Dinamarca valorizam a reciclagem e lojas desse tipo são populares, mas a Happy Hand é um centro de influência onde as pessoas podem vir e aprender sobre Jesus. Eu sinto que aqui é mais aberto, é bem público, que isso é uma loja cristã. Temos versos da Bíblia nas paredes, é bem claro que este é um lugar cristão e é bem aberto. Então é fácil fazer tais discussões com as pessoas. E também tem um pôster que diz que se você quiser falar com um pastor é só pedir. Então sim, as pessoas vêm aqui e só querem alguém para conversar e talvez orar por elas. Temos um contato com as pessoas aqui que não temos na igreja. As pessoas podem vir da rua, elas podem sentar e tomar uma xícara de chá quente, ou apenas podem conversar com alguém sobre qualquer coisa. Realmente alcançamos as pessoas aqui e podemos fazer algo por elas. Só ter uma loja de artigos de segunda mão não seria suficiente para participar, porque há muitas dessas. Mas ter esse aspecto extra realmente faz isso valer a pena. Tenho feito programações noturnas aqui, geralmente sobre relações de casais, como ter um bom relacionamento, um bom casamento e também sobre família, como ser bons pais e criar seus filhos. E só a publicidade disso na janela da loja e no balcão. E as pessoas vieram. Na terça temos um programa de bem-estar espiritual e tinha 3 mulheres que vieram da rua e uma delas disse que queria vir ao reforçado café da manhã bíblico. Viat me telefonou uma noite e disse que precisava de voluntários. Você pode vir e ajudar? Eu estava ocupada, com 4 filhos, meu marido é bem ocupado. Então, disse que não tinha tempo, mas eu sabia que era um projeto importante, um projeto de Deus. Então eu disse que iria e ficaria por 3 meses. Isso já faz 2 anos. Através de centros de influência, os adventistas estão se misturando com as pessoas, satisfazendo suas necessidades, ganhando sua confiança e apresentando-lhes a Jesus. Não vamos esperar que as almas venham até nós. Temos de procurá-las aonde elas estão. Quando a palavra for pregada do púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho, a não ser que seja levado até elas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho mais histórias de missão na Europa. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Missão 360 e no link missionário de hoje, o nosso correspondente Arley Simon nos mandou um recado da Irlanda, onde ele visitou a única igreja adventista do país. E é com você, Arley. Oi Fábio, oi Missão 360. Eu estou aqui em frente ao único prédio da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Irlanda, em Dublin. Nessa grande cidade, a capital desse país, por volta do ano 2000, só tinham 30 Adventistas do Sétimo Dia. E nessa igreja aqui atrás de mim, aqueles poucos membros oraram para que Deus os ajudasse a pregar o Evangelho a todo mundo. E eles mal sabiam o que Deus faria por eles. Deus enviou imigrantes que mudaram para cá de todas as partes do mundo, da África, em Zimbábue, das Filipinas. Muitos brasileiros estão aqui hoje. E esses membros são os membros que têm ajudado essa igreja aqui a trazer os irlandeses para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, aqui no lado, eles têm também um lindo centro de saúde, onde eles dão assistência às pessoas dessa cidade todos os dias da semana. Uma igreja que fica aberta todos os dias, não é muito bonito?
Hoje esse é o único prédio, continua sendo, mas no início de 2017, com a oferta do 13º, eles têm a intenção de construir outros prédios nessa cidade. Já existem agora mais três igrejas que foram plantadas por essa igreja mãe aqui, e o trabalho aqui continua prosseguindo. É um território que precisa muito das suas orações. E eu espero que você se envolva em missão através das suas orações, através do seu apoio financeiro, através do seu envolvimento. E fica aí um abraço para o nosso povo brasileiro e para os brasileiros que moram aqui em Dublin também. Muito obrigado, Yarley, por enviar para a gente essas informações. Realmente a Irlanda é um grande desafio, uma única igreja nesse país. Mas, apesar disso, a gente tem percebido que a igreja tem crescido, novas igrejas têm surgido, não somente aqui no Brasil, mas ao redor de todo o mundo também. E na Irlanda, esse é um novo desafio que a igreja tem enfrentado. E por falar em novas igrejas, vamos conhecer novas igrejas. As pessoas têm enviado, você tem enviado, e a primeira igreja de hoje que nós recebemos fica na Romênia, igreja de Acatari. Quem enviou para a gente foi Macavei Mários. Obrigado por ter enviado a foto dessa bela igreja, uma igreja bem tradicional. Enviou para a gente mostrou aqui no programa Missão 360. Próxima igreja é a igreja que fica aqui no Brasil, Igreja da Borda do Campo, no Paraná, o estado do Paraná. Quem enviou para a gente foi o Valdeci Palma. Obrigado, Valdeci, mais uma vez por ter enviado para a gente. É aquele abraço carinhoso para todos os paranaenses acompanhando a gente e de uma maneira, de uma forma especial, para todos da Igreja da Borda do Campo. Próxima igreja, Igreja do bairro Brigadeiro 2, em Boa Vista, também no estado do Paraná. O Adiel Rodrigues Moreira enviou para a gente. É uma igreja aparentemente nova, né? Aparentemente uma igreja recém-pintadinha aí, num ambiente bem acolhedor. Você, logo na porta da entrada, você percebe a logo da Igreja Adventista, da TV Novo Tempo também. São telespectadores nossos e todos os telespectadores da TV Novo Tempo, você que está acompanhando a gente, quem sabe porventura more próximo dessa igreja, será bem-vindo à igreja do bairro Brigadeiro 2, em Boa Vista, no estado do Paraná. Última igreja de hoje, é a igreja bonita, uma igreja bem antiga, uma igreja realmente bem tradicional, a igreja de Kiev, na Ucrânia. Quem enviou para a gente foi o Júnior Guevara e a gente agradece o envio dessa foto, dessa bela foto, até mesmo o enquadramento da foto, muito bonito aí. Um abraço para todos os ucranianos e muitos brasileiros que têm acompanhado também a TV Novo Tempo na Ucrânia através da internet. No próximo programa tem mais fotos de igrejas, enquanto isso você vai enviando para a gente também, enviando a foto da sua igreja ou da igreja que você tenha visitado. Não posso deixar de lembrar você que tem um site para você procurar a igreja mais próxima de você, encontreumaigreja.com.br. E quando falamos de Europa, dificilmente pensamos em pobreza e dificuldade material, mas você vai ver a seguir que ela existe. E um projeto em Viena, capital da Áustria, auxilia pessoas sem teto e refugiados. Veja esse relato na história de Ferdinand. Ferdinand passou 7 anos dormindo sob uma árvore perto do rio Danúbio, em Viena, na Áustria. Ele era sem teto e sofria, mas Ferdinand viu uma oportunidade para mudar sua vida e a aproveitou. No centro da cidade, este centro de influência operado pela ADRA atende às necessidades dos sem-teto e população refugiada. Yes, this is a center of influence. Isto é um centro de influência onde recolhemos pessoas da rua com suas necessidades e refugiados. Fazemos um trabalho de integração. Para os refugiados, damos cursos de alemão, curso de língua em geral, e nós os ajudamos com seus problemas com o governo, com documentos, com formulários para serem registrados aqui. Eles também ganham comida, roupas e também são incluídos em um ambiente social onde podem começar a ganhar novamente sua autoestima. E com isso, eles podem se tornar parte da nossa sociedade. Aqui estamos na sala de distribuição de roupas. Temos essa sala aberta por 2 dias na semana. Um dia para mulheres e crianças, um dia para homens. Eles podem vir aqui e se cadastrar e pegar qualquer peça que precisarem.
Além da distribuição de roupas, há um importante evento da semana que é a distribuição de comida. As pessoas vêm para ganharem comida para elas e suas famílias e para se sentirem seguras. Ferdinand tinha pouca esperança de melhorar sua vida. Todos os dias, ele visitava vários projetos sociais de Viena, que davam comida aos sem-teto. Todos os dias eram iguais, até que um dia ele foi ao centro de influência da ADRA. Ele achou que havia algo diferente nesse lugar. Em uma cidade onde todo mundo parece estar ocupado, Ferdinand se sentiu bem-vindo neste centro. Ao longo do tempo, ele foi retornando e cada vez mais o centro parecia como um lar para ele. Ele começou se voluntariando no centro e tinha algumas ideias sobre como melhorar seu serviço. Ele recebeu responsabilidade e começou a ter trabalho remunerado. Hoje, Ferdinand trabalha em tempo integral para o centro, mudando vidas todos os dias. Ele entende as necessidades das pessoas e é um símbolo de esperança aos outros. A equipe compartilha uma mensagem espiritual com aqueles que estejam abertos a aprender mais sobre Jesus. Eles oferecem estudos da Bíblia aos sábados à tarde aos que estão interessados. Esse grupo cresce cada semana. Comparado com o entendimento tradicional do evangelismo, o qual se confronta as pessoas com a Bíblia imediatamente, aqui primeiro temos que ganhar a relação com a amizade, sua confiança. Isso significa que não se pode bater com a Bíblia em suas cabeças, mas mostrar e provar a eles que eles, enquanto pessoas, são importantes. Isso requer muita paciência. Por outro lado, é necessário uma visão. É necessário saber onde quer levá-los e pedir ao Senhor que nos mostre como fazer. Por favor, ore por este centro de influência em Viena. Ore para que sejam capazes de atender às necessidades das pessoas e ore para que suas ações continuem mostrando Jesus. O apóstolo Paulo foi o grande missionário do Novo Testamento. Na sua estratégia, ele tinha a convicção de que a intencional multiplicação de comunidades cristãs seria a única maneira de levar a mensagem de salvação de Jesus Cristo a todas as pessoas. Nunca podemos nos esquecer que a multiplicação fazia parte do plano de Deus ao criar a raça humana. Ele sempre desejou que a sua criação se multiplicasse. Após o dilúvio, quando tudo começou novamente, ali estava Noé, a sua família, e Deus, uma vez mais, confirma seus propósitos. Ele afirma: ouça, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E é importante destacar aqui que Deus não mudou seu plano. Ele é o mesmo Deus que tem participado profundamente e intencionalmente na história humana. Ele deseja ter filhos e filhas. Ele deseja ter uma família. E hoje o Criador ratifica seus propósitos na expansão da sua missão, através principalmente da capacitação de multiplicação de seus filhos. Além disso, nós vemos claramente no Novo Testamento que a natureza e a essência do movimento iniciado por Jesus Cristo, a igreja cristã, é centrada na ação e se multiplicar. O próprio termo utilizado para igreja no Novo Testamento, a palavra eclesia, é composta pela preposição ek, para fora de, e a raiz kaleo, chamar, que literalmente poderia ser traduzido como chamada para fora de. Portanto, a própria terminologia indica uma comunidade viva, dinâmica, relevante e multiplicadora, sem fronteiras. Mas voltando a Paulo, como isso seria possível? Como poderia um só homem levar a cabo essa missão tão imensa? Paulo tinha uma clara estratégia no plantio e consequente multiplicação de igrejas. Por exemplo, em Antioquia da Psídia, e esse relato está em Atos 13, ele começou o processo de proclamação do Evangelho a partir de uma sinagoga. E lá ele proclamava quem era Jesus Cristo aos judeus. Eles ficaram tão impressionados que convidaram Paulo para voltar na próxima semana. Já em Listra, a história e o relato está em Atos 14, não há referência de que Paulo procurou uma sinagoga para pregar. Mas, usado por Deus, ele foi um instrumento para a cura de um homem, e essa foi a oportunidade para construir uma ponte de contato com a comunidade ali ao seu redor. Em Tessalônica, em Atos 17, Paulo usou uma dupla estratégia. Ele pregava na sinagoga aos sábados
e na praça durante os dias da semana. Ele se colocava ali à saída do shopping center daquela cidade, naqueles dias, para anunciar diariamente a palavra de Deus para aqueles que passavam por aquele centro comercial. Você percebe? O propósito era um apenas: a expansão do reino de Deus através do estabelecimento e a multiplicação de comunidades cristãs. Mas Paulo utilizava diferentes estratégias, diferentes abordagens. Ele se aproximava de multidões, mas também visita pessoas de maneira individual ali no seu lar. Ele proclama Jesus como aguardado Messias na sinagoga, mas também apresenta o amor de Deus no contexto da vida diária de um grande centro urbano. Isso significa que nós devemos compreender que não existe apenas uma abordagem. Não há estratégias fixas para a proclamação do Evangelho eterno. O que temos, em realidade, são princípios de como ver a multiplicação do reino de Deus. Por exemplo, um dos principais é o princípio da receptividade. Paulo sempre buscava introduzir-se na sociedade local a partir de uma pessoa ou de um grupo receptivo, pessoas abertas a ouvi-lo. Sempre é possível encontrar alguém disposto a ouvir. Devemos sempre suplicar a Deus para que Ele nos mostre o caminho a tomar, quem devemos abordar, como devemos falar, como devemos agir. Um outro princípio é a exposição da palavra de Deus de maneira inteligível e aplicável àquele que ouve. Nós precisamos ser intencionais em compartilhar o Evangelho de tal forma que ele seja relevante e prático, ali abordando as necessidades daqueles que nós já estamos entrando em contato. Já um outro princípio de multiplicação, e o mais importante de todos, é que os nossos planos, palavras e ações estejam sempre, repito, sempre centrados na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja. Assim agia Paulo. Tudo começava com a pregação do Evangelho na busca por fazer discípulos do Mestre. Novos conversos eram agregados a uma comunidade de crentes que tinham, de maneira clara diante deles, a responsabilidade de continuar com a missão dada por Jesus Cristo. Quais eram os resultados? Essas pequenas comunidades, pequenas igrejas, começaram a se espalhar. E nunca se esqueça, a maneira mais eficiente e duradoura para o avanço da missão de Deus em um bairro, uma cidade ou em um país é através do plantio de uma comunidade local que seja baseada na palavra de Deus, contextualizada e ciente da sua responsabilidade missionária. A colheita virá através da presença e das bênçãos de Deus. Ele é o Senhor da seara. Não temos nada a temer, apenas cumprir com a nossa parte na missão, que não é nossa, e sim dele. Mais uma vez agradecemos ao pastor Kleber por essa reflexão. Realmente, quando a gente fala de Paulo, ele é uma inspiração para nós em vários aspectos, inclusive também no plantio de novas igrejas. Esse é um desafio para a igreja, mas esse é um desafio também individual. Existem pessoas que têm essa característica, essa facilidade, esse chamado para implementar, para começar novas igrejas. Se é essa a sua vontade, se é esse o seu desejo, se é esse o seu chamado, desenvolva esse chamado. Tenha isso no seu coração, implemente novas igrejas para acolher novas pessoas, novos filhos de Deus, pessoas que precisam de um ambiente adequado, de abraço, de um acolhimento, onde Deus com certeza vai estar ao lado deles, permanecendo constantemente como já está. Agradecemos mais uma vez a sua participação e a sua audiência. Lembrando que no próximo sábado, 12h30, tem mais programa Missão 360. Enquanto isso, você vai acompanhando nas nossas redes sociais, as nossas reprises e também acompanhando os programas que já foram exibidos em outras datas, em outras temporadas também. Nosso contato é facebook.com/missão360nt. Nós aguardamos você, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo sábado, 12h30, com o programa inédito Missão 360. Até lá!